Prontinho. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma apresentação aqui da nossa, da nossa equipe. Ups, minha câmera hoje não tá com vontade própria, minha câmera hoje, meu Deus. Jesus, dá tua bênção aqui. Pronto, acho que agora ficou. Prontinho, sejam todos bem-vindos. Quem sabe, né, que eu gosto sempre de começar as nossas reuniões falando de algum óleo. E eu vou falar de um óleo que eu usei praticamente semana inteira aqui em casa, que é o On Guard. Todo mundo andou gripado aqui. Não sei se vocês acompanharam no Stories, bebê, criança, a minha menina, eu andei gripada. E o On Guard, gente, ficou no difusor o tempo inteiro. E ele ficou também na nossa, passando aqui nessa região aqui, porque quando você passa o óleo essencial aqui assim em você, ele vai para a circulação. O óleo essencial é absorvido muito rapidamente pela nossa corrente sanguínea. Quando você coloca um óleo essencial assim, em 2 minutos ele está em todas as suas. Perdão. Em 20 minutos ele está em todas as suas células. Então, ou seja, é a rapidez de um óleo essencial. Em menos de 20 segundos ele já alcançou o seu sistema límbico também, quando você cheira um óleo essencial. Ele funciona muito rapidamente também quando a gente inala um óleo essencial. E esse óleo aqui, o On Guard, nele tem laranja, tem alecrim, tem cravo, canela. E ele é um óleo fantástico e eucalipto, para preservar o nosso sistema imunológico. On guard em inglês quer dizer na guarda, tá? Então é um óleo que você pode ingerir, tá? Você pode simplesmente colocar uma gotinha ou duas sublingual. Ele é bem forte, tá? Eu já aviso, porque tem canela, tem cravo, ele é bem forte. Então, quem tem sensibilidade ao paladar, às vezes não vai conseguir ingerir assim. Pode ingerir numa cápsula, eu não trouxe minhas cápsulas, que é cápsulas vazias de suplemento, tá? Do Terra vende aqui na Europa, no Brasil tem algumas casas online que vende. É uma cápsula que você abre com as gotinhas lá dentro. Você pode tomar, ou você pode simplesmente passar, né? Criança é muito sensível a óleo essencial. Então, normalmente eu indico criança passar em volta do umbigo, passar na sola dos pés, nas costas, porque criança vai absorver o óleo essencial com uma facilidade muito maior do que um adulto. Então, para a criança, não é necessariamente a ingestão que vai resolver, mas a fato da criança ela passar o óleo essencial ou inalar o óleo essencial já vai ajudar muito. Difusor para criança é uma das melhores, né, dos melhores assim, pedidas que você pode ter. É sensacional se você tem criança e ter difusor em casa, tá? A Bizag está aqui hoje, ela tem alguns filhos, né, Bizag? Depois, no final, eu vou pedir para ela contar uma experiência para gente. Ela tem várias experiências com os filhos dela e é muito legal você ver que há muitas pessoas hoje em dia cuidando da casa com as soluções naturais. Agora eu vou abrir para vocês a minha apresentação. E aí, durante a minha apresentação, pode surgir dúvida, tá? Então, você pode ir anotando as suas dúvidas. No final, eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? A nossa aula, a nossa apresentação hoje, ela chama Óleos Essenciais para sua casa. A transformação que você tanto procura. Nessa apresentação, é uma apresentação básica, que todo consultor de bem-estar, ele é habilitado a apresentar essa apresentação. É uma apresentação que a gente vai estar falando um pouquinho, né, dos óleos essenciais. Eu não vou falar de todos, que são mais de 50 óleos, mas vou falar de alguns óleos aqui, a gente vai falar de uns 5 óleos. Vou falar um pouco da do Terra também, e também da oportunidade do plano de carreira, que se fizer sentido para você, né, ou você conhece alguém que talvez isso faça sentido. Para você que não me conhece, talvez você é convidado de alguém que está aqui hoje da nossa equipe, você não me conhece, eu sou Débora Alvim, esse é meu esposo dele, nós temos 3 filhos, né? Um de 11 anos, uma menina de 9 anos e um bebezinho de 1 ano e 2 meses agora. E os meus filhos são a razão de eu ter começado na do Terra. Eles são a razão de eu ter começado nos óleos essenciais. Porque o meu filho mais velho desenvolveu a dermatite atópica e eu não tinha como cuidar dele mais. Ele estava ficando uma criança super enjoada de tanta antialérgica que ele tomava. E eu comecei a procurar nas soluções naturais algo que eu pudesse resolver as questões do meu filho, a questão digestiva da minha filha, que também era pequenininha.
E aí, nisso, eu entrei nesse mundo dos óleos essenciais. Eu morava nos Estados Unidos, conheci várias marcas, até que eu conhecia do Terra e vi a diferença. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Aqui é um pouquinho da minha história, né? Eu morei nos Estados Unidos 10 anos, foi lá que eu conhecia do Terra. Eu estava à procura de algo que eu pudesse fazer de casa. Eu tinha uma empresa de organização de casa nos Estados Unidos, eu organizava casas, eu amava o que eu fazia, mas eu ficava muitas horas fora de casa. Então, eu queria algo que eu pudesse fazer da minha casa e ainda cuidar dos meus filhos e ainda ter renda, né? Que acho que todo mundo quer. E aqui eu fui depois de um dia de trabalho, né, de organização de casa, eu passei lá na do Terra para pegar meu pedido. Eu pegava meus primeiros pedidos na do Terra. Então, ou seja, eu comecei construindo meu negócio, trabalhando ainda como organizadora de casas, mas construindo meu negócio aos poucos. Essa aqui é a pessoa que me inscreveu na do Terra, né? A minha upline hoje, depois que eu fui entender esses nomes, ela é a pessoa que me inscreveu, é a Janelle Anderson. Ela é uma pessoa fantástica, tem um coração imenso, ela é ótima em ensinar, então acho que foi por isso que eu peguei toda essa vontade que eu tenho hoje de ensinar sobre os óleos essenciais, porque eu aprendi isso com ela. Ela é uma professora, né, por formação, ela era professora de high school, e hoje ela é uma diamante na do Terra, né? Ela tem uma renda inimaginável como uma professora nos Estados Unidos, e hoje ela vive de do Terra também, ela e o marido fazendo a mesma coisa que eu e meu esposo fazemos, educando as pessoas, ensinando as pessoas a usar os óleos essenciais. Essa foi meu primeiro sim, né? Minha irmã mais nova foi meu primeiro sim na do Terra, meu primeiro cadastro na do Terra foi a Sara, e hoje ela desenvolve do Terra comigo, ela faz o negócio do Terra comigo, e foi meu primeiro sim. Hoje a nossa equipe já está uma equipe grande, mas sempre começa de algum lugar, né? E o meu primeiro sim foi a Sara. Aqui foi um dos treinamentos que eu fiz. Hoje eu sou treinada em várias questões, né, de óleos, a respeito de várias abordagens dos óleos essenciais. Aqui eu fiz até treinamento de sinfonia, do Aroma Touch, sou treinada no Sinfonia das Células, sou especialista em óleos essenciais para doenças imunes e várias outras coisas que eu fui fazendo no decorrer da minha jornada do Terra. Não é necessariamente isso que te vai fazer crescer na do Terra, mas isso me ajudou no decorrer do tempo em conhecimento. Mas o ranking que eu cheguei foi praticamente com um curso só que eu tinha. Mas é legal, eu acho que eu coloco essa foto aqui para mostrar para você que se você quer se profissionalizar dentro de do Terra, é legal você estudar. Na nossa plataforma, gente, tem mais de 50 vídeos totalmente grátis para você assistir. Todos os vídeos são aulas que eu elaborei com a minha equipe, pessoas treinadas, e nós buscamos a melhor das informações para te passar. Eu recebi um depoimento esses dias de uma menina que ela falou assim: Débora, eu fiz um curso de aromaterapia, eu paguei quase R$ 2.000 no curso, e dentro da plataforma tem tudo de graça. Eu fiquei assim, não estou acreditando que eu paguei esse tanto. Então, tá lá. Use a Oleolândia, que é a nossa plataforma de óleos essenciais. Você pode ir assistir todo dia um vídeo. Todos vocês, clientes e consultores, têm acesso à Oleolândia, tá bom? Aqui foi a nossa chegada a Portugal, né? Para quem não sabe, nós largamos tudo nos Estados Unidos e viemos empreender com a maior empresa de óleos essenciais do mundo na Europa. A gente tinha um sonho de vir para a Europa, eu e meu marido, só que a gente sabia que Portugal, para trabalho, não é tão legal assim, os salários são muito baixos, né? Então, meu marido já tinha morado aqui há 8 anos, ele falou assim: se a gente for para empreender, então vamos. E nós viemos com essa intenção e hoje ainda estamos empreendendo com a do Terra. E vamos começar a nossa aula. A primeira afirmação que eu gosto de falar é sempre que óleos essenciais são mais seguros que medicamentos de farmácia. Por quê? Óleo essencial é a planta. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de funcionamento que Deus criou, né? A minha crença, né? Então, nós funcionamos de uma forma. Da mesma forma, o mesmo perfil químico que existe no nosso corpo existe nas plantas. Então, quando você toma um óleo essencial, você passa um óleo essencial, você cheira, o seu corpo, ele não cria resistência. Os óleos essenciais, eles são muito seguros para o nosso corpo. Eles são a planta no vidrinho. Eles são 50, 70 vezes mais potentes que as ervas. Eles são encontrados nas cascas, nos caules, nas raízes, nas flores, em várias partes da planta. Para você ter ideia de potência, o óleo de essencial de hortelã-pimenta, se você pegar 28 xícaras de chá, de chá de hortelã-pimenta e inalar ao mesmo tempo, é como se você estivesse inalando uma gotinha do óleo essencial de hortelã-pimenta, para você ter ideia da potência desse óleo. E o óleo de hortelã-pimenta, gente, é um óleo maravilhoso. Ele ajuda a refrescar o corpo, é o óleo que eu uso para baixar a febre. Meu bebê teve febre essa semana, o que eu fiz?
óleo de hortelã-pimenta bem diluidinho, né? Passei um pouquinho na sola dos pés, passou nem 20 minutos, a febre dele já tinha baixado. Chega a ser incrível, né? É só você testando mesmo para você ver. Para crianças maiores, você pode pegar um algodão, crianças acima de 3 anos, um algodão, coloca uma gota e coloca na axila. Ele vai trabalhar ali junto com o seu sistema endócrino da criança e vai abaixo, gente, baixa a febre de uma facilidade que você não vai acreditar. E claro, né, se você quiser tiver que levar ao médico e tudo, mas você consegue controlar o estado febril com o hortelã-pimenta. O óleo de hortelã-pimenta, ele é analgésico, então ele funciona para retirar dor de cabeça. Então, às vezes, você fica se entupindo de medicamento, que tá certo, tem medicamento para. Tem medicamento, tem momento que tem que tomar medicamento. Minha mãe é transplantada, minha irmã é transplantada, elas precisam de medicamentos. Mas eu acho que hoje em dia a questão do medicamento ser algo comum. Hoje já tem estudos que mostram que várias crianças com casos de autismo por conta do uso excessivo de Tilenol, de paracetamol. Então, a gente sabe que hoje em dia os medicamentos em uso excessivo, eles fazem mal. Então, por isso que as soluções naturais, eles é o que o corpo... Eu falo que os óleos essenciais, gente, eles não são algo que é novo. Na Bíblia é citado óleos essenciais mais de 300 vezes. Era algo que estava escondido e agora está de novo para a gente. É como se a gente tivesse redescoberto os óleos essenciais. O óleo essencial de hortelã-pimenta também abre as suas vias aéreas. Se você vai fazer um esporte, por exemplo, você gosta de fazer crossfit, gosta de correr, gosta de ir para academia, dançar, natação, o que for, inala o hortelã-pimenta antes, porque ele vai abrir as suas vias aéreas e vai aumentar a sua performance, porque ele vai abrir. É impressionante, pessoas até que falam que às vezes em caso de depressão, a pessoa às vezes fica com sensação, né, de falta de ar, ou sentindo oprimida, né, porque tá bem, ela inala o hortelã-pimenta e aquilo abre as vias aéreas dela, ela se sente até melhor, por isso que ele melhora o nosso humor. E ele refresca o ar. Aí, gente, os óleos essenciais, eles são mais baratos que medicamentos de farmácia. Por mais que muita gente queira falar que não, eles são sim. A economia que você tem quando você usa óleos essenciais, por quê? Você vai gastar muito menos dinheiro no médico e na farmácia, por causa dos óleos essenciais. Eles são 100% naturais, não tem sintético nenhum. São centavos por gota. Eu conto sempre o caso de uma das minhas clientes que ela estava com uma ferida na virilha, uma coisa que ela nem sabe o que que é, gente. E ela falou assim para mim que ela foi para o médico, foi para o outro. Ela me ligou um dia e falou assim: Débora, eu estou um mês que eu estou tentando tratar, já fui em 3 médicos, já fiz várias aplicações de pomadas, de corticoides. Eu já gastei R$ 6.000 tentando resolver essa ferida. E ela tinha óleos essenciais, mas é isso que eu falo. Sempre quando você tem uma questão em casa, vê qual óleo que vai servir primeiro. O óleo pode servir. Cada óleo essencial ele tem mais de 20 possibilidades de uso. E aí ela falou assim para mim: você tem algum óleo que eu tenho aqui em casa que pode me ajudar nisso? Ela me mandou a foto dos óleos que ela tinha. Eu falei assim: nossa, melaleuca com lavanda, frankincense, tá aí. Faz uma mistura, fiz a diluição para ela. E ela fez a mistura. Ela falou assim: Débora, no outro dia já estava diminuído. 2 dias depois tinha sumido. Ela falou assim: meu Deus, eu gastei R$ 6.000 com medicamentos e óleo essencial. E se você, várias pessoas contam isso, que começam a usar os óleos e começam a diminuir os gastos na farmácia. Então é mais saúde. Aqui a gente tem o lavanda, né, que é muito conhecido por acalmar a pele, acalmar as emoções, ajudar a ter um sono melhor. Gente, o lavanda é um óleo bombril, tá? Você pode passar na pele, ele vai ajudar a melhorar o desenvolver do seu colágeno natural na sua pele. Eu gosto sempre de misturar lavanda com frankincense à noite, óleo de coco, tá? Além de me ajudar a dormir melhor. O lavanda, ele também é um anti-histamínico natural. Você coloca uma gotinha sublingual do lavanda, ele vai acalmar. Meu menino, né, hoje, quando ele tem algum tipo de reação alérgica, alguma coisa, ou como minhas crianças têm alguma tosse alérgica e tal, é lavanda sublingual e é fantástico o trabalho desse óleo. Se mosquito mordeu, eu tenho um pouco de alergia a mosquito, na hora, a pernilongo, a hora que morde, eu venho com lavanda, some. Ele é desculpa, fantástico para a parte de acalmar. Ele é um antistamínico natural e ele também é um óleo que vai te ajudar a dormir melhor. Várias pessoas têm a experiência de colocar uma gota no travesseiro, colocar uma gota sublingual ou no difusor à noite e sentir
o corpo relaxando mesmo. Tem pessoas que gostam simplesmente de passar na barriga e também já se sentem melhor. Então, você vai aí, com o tempo, você vai testando e vai descobrindo. Eu brinco, né, gente, que óleo essencial não funciona de duas formas. Se você não tiver ele, se você não usar. Então, tem que usar. Vai usando, passei no pé hoje, ai, senti uma melhora. Ah, mas se eu passar na barriga, aí se eu tomar sublingual, você vai vendo a melhor maneira dos óleos funcionarem em você. Os óleos essenciais são mais eficazes que medicamentos de farmácia. Por quê? Vou te dar um exemplo. Os óleos essenciais, eles têm diferentes compostos complexos e versáteis e não criam resistência no corpo. E eles vão a nível celular. A maioria dos medicamentos são à base de água. A água não mistura com óleo. A nossa célula, de uma forma bem simples aqui, ela é oleosa. Então, o medicamento às vezes não vai funcionar. Você vai tomar o medicamento e vai, querendo ou não, é o corpo mesmo que vai fazer aquela enfermidade acabar. Agora, se você usa um óleo essencial, o que que acontece? Esse óleo, por ser oleoso, ele tem a capacidade de entrar na sua célula e atingir ao vírus. Então, por isso que muitas pessoas que usam óleos essenciais no dia a dia, quando elas gripam, ou elas têm uma virose, ou qualquer situação, ela consegue se restaurar muito mais rápido, porque o óleo essencial, ele vai te ajudar, ele vai conseguir entrar na sua célula. Por isso que pessoas que, às vezes, questões mais sérias, né, questão do sistema nervoso, passa o óleo essencial na coluna e é fantástico os resultados que as pessoas têm, tá bom? Então, o óleo essencial, ele vai agir a nível celular. Ele combina com o nosso corpo. Ele penetra no nosso corpo. E aí a gente tem o melaleuca, né, que é um óleo que possui aplicações ilimitadas. Ele ajuda a purificar o ar, melhora a pele. Ele é um óleo muito bom para espinhas, tá, gente? Para espinhas, dores de garganta. Você pode fazer um gargarejo, pode passar na garganta. Ele é muito bom para picadas de mosquito também, para fungos na pele, fungos nas unhas. Várias pessoas usam ele, as meninas que trabalham com manicure, né, e pedicure, elas usam muito no salão para poder desinfetar ali aquela área. O melaleuca é um óleo queridinho que a gente não fica sem. Ele vem da Austrália, né? Eu sempre conto a história do meu marido que ele teve um corte e ele desse corte foi bem na época da pandemia. E a gente veio quando não tinha como ir para o hospital, na verdade tinha, né? Mas não estava assim atendimentos para corte, né, gente? Os médicos naquela época, os enfermeiros, o pessoal da área de saúde tinha outras prioridades, né? Meu marido nem quis ir para o hospital. A gente pegou ali, ele fechou aquele corte e a gente colocou melaleuca. E não inflamou nada, o melaleuca é maravilhoso. Os soldados da Austrália usam melaleuca como eles usam melaleuca na bolsa, eles têm o melaleuca, se caso eles tiverem um corte, alguma coisa, eles aplicam melaleuca até o atendimento médico. Então, ou seja, o melaleuca ele possui inúmeras aplicações. Aqui em casa eu gosto de colocar ele no difusor para limpar o ar, eu coloco ele nos sprays de limpeza para me limpar a casa, para matar os vírus e bactérias, eu coloco ele faço aplicações na pele, quando tem alguma espinha ou algo assim. Tá bom? E quais são as três formas de usar os óleos essenciais? É muito fácil, não tem segredo, tá? São três formas de usar os óleos. Eu vou pegar uma gotinha aqui do meu óleo de laranja. Eu vou pegar um pouquinho, colocar no céu da boca, inalar e passar um pouquinho aqui no meu pescoço e nos pulsos. Essas são as três formas de usar os óleos essenciais: internamente, aromaticamente e topicamente. Sempre você vai usar os óleos essenciais assim. O uso aromático, ele vai melhorar, abrir as vias aéreas, vai purificar o ar da casa, vai ajudar no sono reparador. O uso aromático ele trabalha muito nas nossas emoções. Se você quer óleos essenciais para melhorar a ansiedade, depressão, questões de perda, dor, desapego, os óleos essenciais vão trabalhar na parte aromática. Então, liga o seu difusor. O nosso corpo é um grande difusor. Aqui, ó, é um difusor. Se você coloca aqui alguma coisa, vai começar a sair o cheiro. Por quê? Tá aqui, ó, aqui nos pulsos. Então, você coloca o óleo essencial aqui, e você vai começar a sentir aquele aroma e vai te ajudar a melhorar suas emoções. Mas por quê, Débora? Porque isso vai para o seu sistema límbico e gera ali gatilhos que precisam ser gerados. Eu tenho uma aula só explicando como que os óleos
eles trabalham nas emoções. Na realidade, falava, tipo, confesso para vocês que para mim foi o grande desafio foi entender como os olhos trabalham na parte das emoções. Eu achava que era meio misticismo, ficava meio assim achando estranho, e eu fui à ciência, né? Fui atrás de entender como que isso funcionava. E eu lembro que eu fui dar minha primeira aula, né, sobre óleos essenciais e as emoções, né? E eu, quando terminei aquela aula, realizada, eu acho que foi. Eu tenho, gente, eu tenho mais de 20 aulas, né, que eu dou sobre óleos essenciais, ou até mais. Eu até perdi a conta de quantos assuntos que eu dou sobre óleos essenciais. Mas essa que foi, causou mais impacto para mim. Por quê? No dia que eu ensinei tudo que eu tinha aprendido, eu entendi. Foi maravilhoso. E eu sei, eu te falo de coração, é ciência. E quando você usa os óleos essenciais para melhorar as suas emoções, eu já vi casos de pessoas aí na minha frente, começou a usar, pessoas que têm problemas sérios de comunicação. E o óleo essencial de lavanda é o óleo da comunicação. E essa pessoa começou o óleo de lavanda, eu falei, não falei nada com ela, aquele óleo da comunicação. Ela só cheirou o óleo de lavanda para mim um dia e falou assim: Nossa, não gosto desse cheiro. Eu falei, minha amiga, então esse é o óleo que você mais precisa. Ela começou a usar o óleo de lavanda, gente, uma semana, duas depois, todo mundo ao redor dela e eu começamos a perceber a diferença nela. Sorridente, comunicativa, falando com todo mundo. Ela não notou isso, mas a gente que estava em volta, porque era uma pessoa meio emburrada, meio carrancuda. E aí, na hora que ela começou a usar o óleo que ela menos gostava, que normalmente o óleo que você menos gosta, que você mais precisa, ela começou a mudar. Então, ela começou a passar aqui, ó. Colocar uma gotinha à noite no travesseiro dela, ela começou a melhorar. Então vamos lá, que eu tenho muito testemunho. Se deixar, eu fico uma aula inteira só contando testemunhos de tudo que eu já vivi com os óleos essenciais e que eu vejo as pessoas vivendo, né? E aqui a gente tem o Brief, na Europa ele chama Air, é o mesmo óleo. Air em inglês é ar e Brief em inglês é respirar, tá? Mas é o mesmo óleo, tanto no Brasil quanto, desculpa, quanto o Longart fez efeito, vocês viram, né? O Brief e o Air, eles ajudam na parte respiratória. É aquele óleo que você vai passar no peito, nas costas, aqui na frente, vai passar na sola dos pés, para resolver os ites da vida. Rinite, sinusite, asma, bronquite e várias questões relacionadas ao sistema respiratório. É um óleo que abre as vias aéreas, é fantástico. Aí a gente tem o Deep Blue, que tem uso tópico dele, tá? Ele é um óleo que o uso tópico é passar. Normalmente a gente recomenda você usar com óleo de coco, quando você vai passar um óleo essencial. Aqui a gente tem um óleo de coco, da do Terra. Aqui eu ganhei esse óleo de andiroba, fantástico, óleo vegetal, tá? É óleo de vegetal também. Um dia eu tenho uma aula minha que eu explico a diferença de óleo vegetal para óleo essencial, tá? Existe uma diferença, se vocês quiserem no final eu falo um pouquinho sobre isso. Então o Deep Blue é um óleo maravilhoso para dores musculares, qualquer tipo de questão na parte do músculo e nos ossos, vai te ajudar em geral a tirar suas dores. Né? Depois do exercício físico, ou do dia de trabalho pesado, ou às vezes pessoas que sofrem de fibromialgia, dores musculares em geral, ele é um óleo fantástico. Eu sempre falo para misturar ele com copaíba, que é um anti-inflamatório, e os dois funcionam muito bem juntos, tá? Então, esse é o uso tópico. E o uso interno é para questões que você quer tratar. Por exemplo, vamos dizer que você quer tratar uma questão do estômago, ou você quer tratar uma questão. Muita gente usa os óleos essenciais, como eu, para ajudar a limpar o corpo, para desintoxicar o corpo. Os óleos essenciais, eles têm essa propriedade, o limão, que está aqui, ó, ele desintoxica o seu corpo, ele vai limpar o seu corpo, ele é como se ele pegasse as suas veinhas, ela fosse, não tem os coagulantes que as pessoas usam para poder afinar o sangue? Acho que é isso mesmo, né? Vocês me corrijam aí. E aí, o óleo essencial não vai fazer isso, o óleo essencial ele vai limpar o que está atrapalhando o sangue de passar. Não precisa de afinar o sangue, ele vai limpar. O óleo essencial ele é fantástico, gente, o óleo essencial de limão. E ele é diurético, ele vai ajudar você a desinchar. Quantas gotas que Débora Alvim toma todos os dias de óleo de limão? 10 gotas de óleo de limão todos os dias de forma sagrada, porque me ajuda, eu me sinto super bem, me ajuda, eu sinto meu corpo mais limpo, minha pele mais brilhosa, tá? E aí, uma coisa que todo mundo pergunta, Débora, eu posso ingerir todos os óleos da Doterra? Não. Todos os óleos da Doterra são certificados, a gente vai falar isso no próximo slide, mas é toda planta que você pode ingerir? Não, citronela você não pode ingerir, cedro você não pode ingerir, então você não pode ingerir
as plantas que você não pode comer, dos óleos essenciais. Então, basicamente assim, essa planta eu posso? Ah, então eu posso comer. Se eu não posso, eu não só posso passar topicamente que aromaticamente, tá bom? Nós temos uma aula que chama Tenho Óleos e Agora, na nossa plataforma. É uma aula que todo mundo ama. E nessa aula eu explico exatamente quais óleos que você pode tomar e quais óleos que você não pode tomar ou ingerir, tá bom? E por que usar os óleos essenciais da Doterra, né? Existe uma grande diferença, tá? É, da aromaterapia antes da Doterra e depois. Por isso que muita gente hoje em dia assusta com a Doterra, né? Ah, ingerir óleo essencial, mas você não pode ingerir óleo essencial. Óleo essencial, como é que você pode ingerir óleo essencial para dar cheiro só? Porque antigamente, até do terra, os óleos essenciais não passavam por nenhum processo de fiscalização. E a maioria dos óleos essenciais são sintéticos. CPTG são somente os óleos da Doterra e uma outra empresa americana que tem 3 óleos essenciais no CPTG. Ela não conseguiu certificar os outros. O que o CPTG assegura? Pureza, potência, mais de 50 testes, não conter pesticidas, não conter preenchimentos, não conter sintéticos, é a planta no vidro. E o fato do Terra ter feito isso, ter criado esse CPTG, que é uma bateria de mais de 50 testes, o site que você pode, vou até colocar aqui no chat, o site que você pode pesquisar tudo sobre os testes, source2you.com, tá? Se você colocar lá quando você abre, é em inglês, mas quando você abre, você pode trocar para português. Do lado direito em cima, assim, tem PT, né, que é português. Esse site, ele te dá todos as informações sobre os testes dos olhos. A Doterra é a empresa mais transparente que existe de aromaterapia. Não esconde nada. Ela do Terra não dá jeitinho. Então, isso que é a grande diferença. É isso que assusta muita gente, porque os óleos essenciais da do Terra são realmente a planta no vidro. Aqui a gente tem o frankincense, né, gente, que eu amo. O frankincense, ele é o rei dos óleos essenciais. Ele vai fazer com que todos os outros óleos essenciais funcionem melhor, tá bom? Ele é um óleo que é excepcionalmente maravilhoso. Ele é anti-câncer, ele é anti-Alzheimer, ele é um óleo que vai te ajudar a prevenir doenças graves, porque ele trabalha no sistema limpo. Isso tudo está no livro, tá? Que tem dos estudos científicos da Dutermo, junto com universidades como Cambridge e Oxford. Hoje, a Dutermo tem parceria com as maiores universidades do mundo. Nós temos um grupo de mais de 50, mais de 100 cientistas que trabalham somente em pesquisa. Para vocês terem ideia, hoje, o óleo de lavanda da Doterra tem selo da FDA, ou seja, da Anvisa americana, falando que o óleo de lavanda do terra é o único que não muda. Ele não muda o óleo, porque é o mesmo produto sempre. E por ele não mudar, igual o medicamento, quem é da área de farmácia, acho que a Cintia, minha amiga que está aqui da área de farmácia, sabe que o medicamento, né, ser patenteado precisa de vários testes, ele tem que ser provado ali que aquele medicamento não mudou. E a lavanda do terra foi, né, um óleo essencial que conseguiu esse selo, porque e a Terra está trabalhando com outros óleos sejam assim também, tá? E muitos anos, né, minha amiga? Muitos anos da área de farmácia. E ela sabe que, né, para o medicamento chegar ali, para a gente ter um medicamento ali na farmácia, passa por muita coisa. E o óleo de lavanda é um óleo essencial fantástico, que hoje em dia a FDA já considera o óleo essencial da Doterra o único óleo de lavanda que não é adulterado e que não passa por outros processos, e é sempre o mesmo óleo essencial. E isso acontece com todos os outros óleos. E o frankincense, ele vai ajudar a melhorar a sua parte da pele, tá? Ele vai ajudar a melhorar seu humor, ele vai trazer relaxamento. Quem sabe a história de Jesus sabe que Jesus recebeu mirra, frankincense, que é o incenso, e o ouro. Claro que ele não recebeu no vidrinho, ele recebeu ele em resina, né? Em pedrinhas, vamos dizer assim, de jeito simples. E ele recebeu, na época, o frankincense, e até hoje, se você for em Israel, vão ter comerciantes vendendo o frankincense. Ele é uma das especiarias mais caras que existe. O frankincense é um presente você ter o frankincense no kit quando você inicia no Terra com o kit. É um presente esse óleo tá lá. E a do Terra trabalha com
com impacto, tá? O que quer dizer isso? A do Terra assegura que as plantas são colhidas no habitat natural com prática de colheita sustentável. Ela trabalha com os agricultores de forma organizada, com pagamento justo, ela une essas pessoas em cooperativa, e ela faz investimento na infraestrutura e nas técnicas de agricultura dessas pessoas. Outra parte do Terra é o Healing Hands, que é a parte do Terra que investe nas comunidades, nas pessoas, em escolas, clínicas, poços artesianos, às vezes uma necessidade de mães que estão grávidas e não tem enxoval, a gente vai lá e monta um enxoval. Eu já participei de algumas ações assim. Agora a gente teve, a Healing Hands fez uma ação para o pessoal que perdeu muita coisa no Rio Grande do Sul por conta das chuvas, né? E a do Terra levantou, os consultores da do Terra no Brasil, nós levantamos R$ 115 mil. Aí o que a Healing Hands faz? Ela vem e dobra o valor que a gente levantou. A do Terra trabalha assim: você quer fazer uma ação em algum lugar, você junta todos os consultores da sua equipe e a gente levanta X em valor. Aí a do Terra vem, ela dobra o valor que a gente conseguiu. Então, isso é muito legal. Então, ou seja, foram mais de 230 mil, né? R$ 230 mil foram doados para as pessoas lá no sul do Brasil. E eu contar a experiência para vocês, né? Uma experiência mais recente que eu tive. O meu bebê, ele foi diagnosticado com dermatite causada por agrotóxicos quando ele começou a comer os sólidos, né? Meu bebê, ele ficava com a pele toda vermelha, sangrava muito, tá? Quando ele começou com sólidos, e era muito difícil para mim. Eu conseguia controlar com os olhos, tá, gente? Eu passava os olhos, eu controlava para não ter que usar medicamentos fortes nele, até porque eu acho, às vezes, complicado um bebê, porque o meu mais velho usou muitos medicamentos, muitas pomadas, e ele tem a pele manchada por causa da eczema, né, da dermatite. O meu mais velho tem a pele, porque eu usei, e eu usava bem pouco, mas mesmo assim não teve jeito, a pele do meu menino ficou manchada, do mais velho. E o mais novo eu não queria, logo no rosto, e estava passando já para os braços, já para trás das coxinhas, né? Perdão, atrás do joelho, né? E aí eu falei assim, meu Deus, Senhor. E eu controlando com os olhos, e eu comprava orgânico, coisa orgânica, biológica, e às vezes, gente, você compra o orgânico, não é orgânico, quando a criança comia, puf, pipocava tudo. Aí eu vim e controlava com os olhos, mas eu já entendia que a dermatite precisava de ser tratada de dentro para fora. Eu já entendia isso por causa do meu filho. Só que o meu mais velho descobriu as alergias dele. Esse mais novo era agrotóxico. Então, para mim, era muito complicado, porque ele não podia comer quase fruta nenhuma. Eu sou aquela mãe que gosta de picar as frutas, deixar o menino fazer bagunça, sentir o sabor, sentir a textura. E eu não conseguia. Por mais que às vezes eu comprava o orgânico, não era orgânico. E aí a gente foi levando, foi passando, né? E aí nós chegamos em Portugal em maio. Para quem não sabe, eu fiquei no Brasil 1 ano e 7 meses, cuidando da minha mãe, que fez um transplante renal. Quando eu cheguei aqui em maio, eu participei de um treinamento do Boyd Truman, que é o treinamento de Sinfonia das Células. Eu fui convidada para participar desse treinamento, foi maravilhoso. No treinamento, ele falou sobre dermatite, sobre eczema, sobre psoríase, doenças relacionadas à pele. A nossa pele, já sabia disso, a nossa pele ela é o escape, né, do nosso fígado. Então, muita coisa que está acontecendo ali dentro do nosso corpo, ele vai para a pele. Se o seu fígado não estiver desintoxicado, não estiver funcionando bem, seu pâncreas, seu rim, isso tudo vai para a sua pele, que é um outro. Nossa pele é um órgão do nosso corpo, ela não está só aqui para ela estar, ela é um órgão de proteção, ela é um órgão para você estar suando e liberando toxinas, ela é um órgão que vai liberar toxinas. E aí eu sabia disso e ele falou assim, olha, você que é mãe que está amamentando, por que você não faz esse protocolo? E ele passou o protocolo da Sinfonia das Células do sistema digestivo e as enzimas digestivas e o óleo de limão todos os dias. E eu estava amamentando, ainda estou, eu comecei a fazer o protocolo em mim, eu fazia o protocolo do Sinfonia das Células, que é um protocolo de passar os óleos essenciais na gente, tem uma ordem, são normalmente 8 óleos essenciais, você passa no seu corpo, né? Passa nas costas, nos pés, e você inala e no pescoço. E eu comecei, isso vai para sua pele, perdão, isso vai para o seu corpo que é absorvido, eu comecei a passar. Comecei a tomar todos os dias enzimas digestivas da do Terra, o Terrazyme, e comecei a tomar o óleo de limão. E aí, gente, isso aqui foi em maio, começo de maio, tá? Aqui foi no dia de 27 de maio, foi o dia do aniversário dele.
Olha como é que a pele dele já estava. Se você via a mancha, né? Mas não estava mais ferido. Aqui foi em junho. Olha a pele dele, como é que já estava. Aqui foi em junho, aqui foi dentro da nossa igreja. Eu tirei essa foto dele, que no dia que eu vi que a pele dele estava limpinha, eu falei, meu Deus, glória a Deus. Gente, vocês sabem, né? Eu sou cristã e dou glória a Deus até nas aulas. As meninas que já me conhecem já. E aqui foi em agosto. Olha a pele dele como é que tá. Gente, graças a Deus, Deus deixou essas bênçãos da natureza. E eu continuo fazendo protocolo em mim. Hoje ele come de tudo, mas eu diminui muito, não faço o Sinfonia das Células toda semana mais. Eu faço às vezes de 15 em 15. As enzimas e o óleo de limão eu continuo tomando todo dia, porque eu me senti bem, eu tô sentindo que eu tô perdendo peso, tudo, tá me ajudando. E eu continuo tomando e ele tá comendo de tudo, gente. Come de tudo. Eu corto tudo, né? E põe lá na bandejinha dele, ele come, ele brinca e não tem mais nada. Então, ou seja, graças a Deus a gente tem as bênçãos dos óleos essenciais. E o que você quer que os óleos essenciais façam por você? Escreve aí 3 coisas que você quer resolver com os óleos essenciais. A gente sempre começa com 3. Tem pessoas que querem começar nos óleos comigo e falam assim, Débora, eu quero começar com. Tem 20 coisas para resolver. Eu falei, não, minha amiga, vamos com calma. Primeiro resolve 3, a sua crença aumenta, você começa a ver que os olhos funcionam, aí você vai aí, caminhando. É uma jornada, né? E aí você escreve aí para mim. Por quê? Existem 3 tipos de pessoa na Duterra. Então você deve estar se perguntando como que você pode ter os olhos na sua casa? Se você já é cliente, como que você pode continuar comprando com os olhos? E existem 3 tipos de pessoa na Duterra. Existem os clientes VIPs ou cliente preferencial, que são pessoas que compram, né, os óleos essenciais direto da empresa, né? E elas ganham pontos, elas têm os benefícios de participar das BOGOS, das promoções dos seios que a Duterra faz, elas juntam pontos para trocar de óleos de graça. Eu tenho uma cliente, gente, que a casa dela é inteira, cozinha, banheiro, tudo, quarto, tem difusor em todos os cômodos, shampoo, condicionador, suplementação. Ela falou assim, Débora, não tem um remédio aqui em casa, é só óleo essencial por toda a casa. Ela é uma cliente VIP, ela trocou o estilo de vida dela por uma empresa que tem os melhores produtos do mercado natural. Então, ela é uma cliente VIP. Tem os compartilhadores, que são pessoas que sabem que a Duterra paga comissão por se você indicar pessoas. São pessoas que querem ter os produtos da Duterra todo mês na sua casa. O que elas fazem? Elas compartilham. E a Duterra vai pagando comissão e você tem 70% do seu pedido pago ou 50% do seu pedido mensal pago. Por quê? É melhor você vai compartilhar de qualquer forma. Então, é melhor você receber dinheiro e você usa esse dinheiro para comprar os seus produtos. Tem pessoas que têm 100% do pedido pago. São compartilhadores, tá bom? Pessoas que vão falar dos olhos. E tem os construtores. Os construtores são pessoas que vão fazer de do terra um negócio. O que é um construtor? O construtor é o facilitador. Ele é o facilitador de uma pessoa nova a entrar em contato com a empresa que vai fornecer o óleo. Nós não trabalhamos com estoque, a gente não trabalha com. A gente tem que ter aquele monte de coisa na nossa casa. Não, a gente trabalha assim. Nós somos facilitadores. A pessoa que tem interesse de comprar os óleos, eu explico como que funciona, ela vai se inscrever através do meu link. Só que quem que vai fazer a entrega é a do Terra. Eu sou um facilitador. Eu vou passar a nossa plataforma, vou chamar as pessoas para fazer uma consultoria de bem-estar, vou ensinar os livros para ela que ela pode ter de pesquisa, eu vou facilitar a vida dela. Por quê? Óleo essencial a gente compra direto da empresa. A gente não compra óleo essencial de sites avulsos, de Amazon, Mercado Livre. Pelo amor de Deus, gente, tem muita gente falsificando óleo essencial. Então, por favor, óleo essencial tem que ser direto da empresa. Tá bom? Então, o que o construtor faz? Ele facilita a vida do cliente ou do outro consultor e ele constrói uma rede de consultores. Ele vai ensinar essas pessoas a crescer também na do Terra com ele e ele vai crescendo junto. E você vai, com certeza, se identificar com um desses perfis. Você pode ser cliente, se fizer sentido para você, ser compartilhador ou ser construtor. E o que é construtor normalmente está preparado para uma liberdade financeira. Pessoas que buscam liberdade financeira. E aqui eu vou pedir para você ficar mais 3 minutinhos comigo, que eu vou te contar a história desse homem que carregava baldes para viver. E um dia ele falou assim, eu estou cansado de carregar esses baldes. Eu fico andando quilômetros de distância todos os dias carregando meus baldes lá
da fonte até na cidade. E eu tô cansada de carregar esses baldes. Eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter mais tempo para me curtir minha vida, para me poder fazer uma viagem, eu quero escolher os horários que eu trabalho. E ele cansou de carregar os baldes. Aí ele teve uma inspiração. E se eu construir uma adutora? Essa adutora, eu vou demorar algum tempo para construir essa adutora e eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Uma das coisas que eu mais me apaixonei na Duterra, porque a Duterra é uma empresa muito honesta. E quando eu fui apresentada esse plano, isso aqui me chamou a atenção. Olha, e assim ele trabalhou diligentemente durante alguns anos para atingir esse objetivo. A Ana Duterra não está te prometendo uma mudança, liberdade financeira de 3 meses. Ela está te prometendo que se você fizer aquilo que tem que ser feito, você construir a sua adutora, que a gente ensina na nossa equipe o que é construir essa adutora, você em 5 anos, 6 anos, 7 anos ou 4 anos, depende do seu, você vai ter uma renda. Quem é você daqui a 5 anos? Onde você vai estar? Na do Terra você pode estar construindo renda residual. Você pode começar hoje, daqui a 5 anos você está com renda residual. E um dia, gente, ele abriu a torneira e tudo mudou. Ele mudou a vida dele, mudou a vida da aldeia, mudou a vida de todo mundo, que a água estava lá. Não precisava mais ficar esperando pela água. E, gente, muita gente passa a vida trocando horas por dinheiro e perde o senso de propósito e realização. Na do Terra, qualquer pessoa pode optar por criar tempo, energia e liberdade financeira quando você constrói uma adutora de renda residual. E o que é carregar baldes? Trocar horas por dinheiro, que é basicamente o que a maioria da população faz. O ganho e o progresso é limitado ao tempo de horas que você pode trabalhar. Se você trabalha de CLT, é limitado ali aquele tempo, né? O salário, se você não tiver como ser promovido mais, então vai ficar ali. A liberdade de tempo é limitada, você tem que pedir, né, para poder folgar, pedir para poder fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma liberdade tão grande que eu, por exemplo, se aconteceu essa semana, eu faço aula segunda, quarta e sexta. Essa semana eu só fiz hoje. Porque na segunda e na segunda eu estava com meu nenenzinho doente, na quarta eu estava com a minha menina, e eu quis tirar a noite para ficar com eles. Eu tenho liberdade para fazer isso. Então, isso que é maravilhoso dentro do Terra. E eu estou construindo os meus sonhos aqui. Construir uma adutora, eu não estou construindo o sonho dos outros, né? E construir uma adutora, o que que é? Renda residual e duradoura. O que que é renda residual? É uma renda que você trabalha durante o ano afinco e quando você não dedica talvez tantas horas mais naquele trabalho, você continua recebendo. É como se o dinheiro trabalhasse para você. Eu passei 1 ano e 7 meses no Brasil cuidando da minha mãe e tive um bebê nesse entretanto. Eu não me dediquei à minha equipe da mesma forma que eu me dedicava antes. Quem é da minha equipe sabe que eu andei, às vezes, passava um mês sumida, estava lá assim, dando suporte para vocês nos grupos, mas eu não estava presente 100%. Porque eu estava cuidando, era prioridade ali naquele momento. E a minha renda continuou, gente, igual. É isso que é fenomenal. Agora eu voltei com tudo, que eu quero aumentar a minha renda e aumentar a renda de todo mundo da minha equipe. Eu quero todo mundo que fique bem na nossa equipe. Todo mundo que me conhece sabe. Mas renda residual é isso. É fantástico quando você vive. Não tem limite de ganhos, você que vai escolher onde você vai parar, tem liberdade de escolher seus horários e realização dos seus sonhos. Não vou falar mais de Duterra, porque a gente já falou bastante, mas só para vocês terem ideia, a Duterra tem 65% de recorde de retenção. De 100 pessoas no mundo, 65 voltam a comprar Duterra. Por quê? É um produto fantástico. Gente, os produtos são vendidos independente da oportunidade. A Duterra não é uma empresa de marca de relacionamento, ela tem um marca de relacionamento como porta para mudar a vida das pessoas. Mas a Duterra é uma empresa de venda de produtos, né? O melhor óleo essencial do mundo. E como é que está o Brasil? Né? Mas, Débora, eu estou aqui na Europa, por que eu quero saber de Brasil? Porque se você virar um consultor de bem-estar e morar na Europa, você pode cadastrar seus amigos todos no Brasil. Se você mora no Brasil, pode cadastrar seus amigos na Europa. A Duterra é uma empresa que você pode trabalhar em mais de 80 países. E no Brasil agora, gente, nós temos só 5 anos que a Duterra está lá. A meta é alcançar 1 bilhão líquido em reais em 2023. A fábrica, acabamos de inaugurar uma fábrica em Joinville. A Duterra investiu 50 milhões de reais nessa fábrica. Fortalecimento da marca, geração de empregos. A fábrica representa a consolidação da Duterra Brasil e a expansão óbvia para os próximos anos na América Latina. Capacidade de diamantes no Brasil de 15 mil a 17 mil, tá? No mínimo, você já vai saber o que é com diamante. Portugal. Você mora em Portugal, só temos 6 diamantes e um diamante azul.
Temos somente 6 fundadores. A do Terra só tem mais ou menos 6 mil pessoas cadastradas lá em Portugal. A população de Portugal tem mais de 10 milhões de habitantes. Tem muitos locais que ainda não sabem o que é do Terra. Seja você o próximo consultor de bem-estar. E sendo que a gente tem que colocar um dado aqui, que a do Terra, 3 meses atrás, abriu uma fábrica na Irlanda. Para quê? Para aumentar o impacto da terra na Europa, para facilitar o processo de logística e tudo. A gente tem que colocar esse dado aqui também, tem que lembrar disso. E como funciona a do Terra? Aqui a gente tem um plano de carreira, tá? Cada óleo essencial, ele tem um PV. PV é valor do produto, é um valor mundial. Vamos dizer que esse On Guard aqui, ele custe, sei lá, R$ 80 e ele tenha 30 PVs, tá bom? Ou ele custe 30 euros e ele tenha 30 PVs, tá? É mais ou menos assim que funciona. Se você tiver um movimento na sua equipe de 3 mil PVs, ou seja, você e as pessoas que você inscreveu, isso aqui para quem é construtor, tá, gente? Você e as pessoas que você inscreveu, vocês fizeram um faturamento de 3 mil PVs, você vai ter um ganho médio aí de R$ 760. Na Europa, deixa eu ver, eu tenho aqui, 244 euros. É uma renda extra, todo mundo começa assim, como renda extra, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Você vai ajudar 3 amigos a se tornarem elite, se tornarem o que você se tornou. Quando esses 3 amigos se tornarem elite, você se torna silver. O silver ele tem um ganho de R$ 5.900 médio. Os 3 elites deles vão estar ganhando uma média de 760. Na Europa, um silver tem uma média de ganho de 1.668 euros, ok? Depois disso, claro, seus amigos vão ver que você se tornou silver, eles querem se tornar silver também, eles vão trabalhar também e se tornar silver. Quando esses 3 amigos se tornarem silver, você vai se tornar platino. Seus 3 amigos vão se tornar silver. E você vai ter um ganho de R$ 19.300. E eles vão ter um ganho de 5.900. Na Europa, 6.436 o platino ganha em média, tá? Aqui mostra os 4 tipos de ganhos. Nessa semana agora, na segunda ou na terça-feira, eu vou fazer uma apresentação explicando como que a do Terra paga, quais são, que são 4 tipos de ganhos. Ó, o início rápido, poder de 3, o nível e a liderança. São 4 tipos de ganhos, tá bom? E aí, é assim que funciona a do Terra. Você vai crescendo à medida que a sua equipe for crescendo. É um plano de compensação que trabalha com sinergia, né, e colaboração. Eu gosto muito de sugerir o livro O Negócio do Século XXI, se você não conhece. É um livro fantástico do escritor do Pai Rico, Pai Pobre, que explica o que é marketing multinível ou marketing de relacionamento. Muitas pessoas confundem com pirâmide, né? Eu nunca estaria envolvida em algo como se fosse uma pirâmide, pelo amor de Deus, gente. A pessoa. Isso é pirâmide. Não, pirâmide, o que é pirâmide? Esquema. Né? Você tá trabalhando com uma empresa que você não sabe nem quem é ilegal, é furada normalmente. Aqui a gente está falando de marketing de relacionamento, de boca a boca. O marketing digital, há 5 anos atrás, ninguém falava, todo mundo que falava que ia viver de marketing digital, as pessoas riam. Hoje tem um monte de gente vivendo de marketing digital. E o marketing de marketing multinível vai ser a tendência dos próximos anos. Todas as pessoas vão querer ter uma rede, gente. Escrevem o que eu estou dizendo para vocês. Isso é uma tendência mundial. Empresas como Coca-Cola, Johnson Johnson, não sei se vocês conhecem a Wise, do Flávio Augusto, todas, um curso de inglês, a maior escola de inglês do Brasil, é online, para adultos, né? Todas estão se tornando marketing multinível. Porque isso é uma tendência mundial. Hoje, todo mundo já percebeu que a gente tem que ter mais de uma renda. Então, você tem que ter sua renda e aí todo mundo começa a construir a sua rede. Rede de pessoas que querem consumir, né, os produtos naturais, pessoas que querem consumir coisas naturais e pessoas que querem crescer também em desenvolvimento e conhecimento. E a do Terra está aí para isso. Eu gosto de encerrar essa apresentação com uma frase que é: o que te impede a tomar a decisão que você tanto deseja, a ter a mudança que você tanto deseja, é a história que você conta para você mesmo, né? Então, qual é a história que você está contando para você mesmo? Porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque eu não sei o quê. Se isso fizer sentido para você, pode ter certeza que na nossa equipe você vai ter todo o suporte necessário para você começar uma carreira dentro de do Terra.
Talvez faça sentido para você ser um cliente e depois você se torna um consultor. Talvez faça sentido se tornar um compartilhador e receber comissões da empresa. Talvez faça sentido para você se tornar um construtor e construir uma rede de pessoas que junto com você vão crescer e vão mudar, né, o mundo gota a gota. Então, não sei o que faz sentido para você, mas com certeza você já está sentindo no seu coração. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa reunião aqui comigo. Eu vou fechar a gravação aqui agora e vou ficar um tempinho com vocês aqui para a gente tirar dúvidas, né? Bater um papo, e tirar dúvidas sobre as dúvidas que vocês tiverem, tá bom?